Irmãos e irmãs apostólicos, nós veneramos e amamos profundamente os santos apóstolos de Jesus, pois muito lutaram para divulgar a preciosa doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, recebida por nosso Senhor Jesus, conforme escreveu São Lucas no livro de Atos dos Santos Apóstolos, e nas cartas de São Paulo, São Pedro, São João, São Mateus, São Tiago e São Judas. Disse Jesus: toda autoridade me foi dada por meu Pai, tanto no céu quanto na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que vos tenho ensinado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Os santos apóstolos foram vitoriosos e estão na glória de Deus ao lado da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, dos santos profetas, de todo o poder celestial, para ajudarem esta Igreja Apostólica e todos os que crerem e confiarem na sua mensagem, conforme ensinou o Santo Irmão Aldo diversas vezes, nos afirmando: estes santos participam de nossas reuniões e ajudam a guardar todos os que estão crendo na missão profética de nossa Igreja. Protegem os bons, humildes de coração, para que venham a crer na mensagem apostólica e possam ser felizes e abençoados. São Pedro, apóstolo de Jesus, tinha inicialmente o nome de Simão. Nasceu em Betsaida, na Galileia. Antes de se tornar um dos 12 discípulos de Jesus, Simão e André, que era seu irmão, eram pescadores. Segundo o relato de São Lucas, no capítulo 5, versículo 1 a 11, Simão teria conhecido Jesus quando este lhe pediu para utilizar um de seus barcos, como para pregar para uma multidão que queria ouvi-lo. Simão, que estava a lavar redes com Tiago e João, concedeu-lhe lugar na barca, que foi afastada um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo, com as redes em águas mais profundas. Simão lhe disse que tentara antes, em vão, pescar durante toda a noite e nada conseguira, mas, em atenção ao pedido de Jesus, falou-ia. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iam se rebentando, sendo necessária a ajuda da barca dos seus outros 2 sócios, que também quase se afundava puxando peixes. Jesus encorajou-o a segui-lo, dizendo que tornaria então pescador de homens. O chamado de Jesus a aquele pescador veio de forma transformadora em sua vida. Começando pelo nome, de Simão passou a se chamar Pedro. Jesus solicitou de forma amorosa que aquele homem tivesse uma vida totalmente voltada ao reino dos céus, de maneira que chamou de Cefas, que no passado para o grego significa Petros, que em português é pedra. Certa vez perguntou aos seus discípulos: para vós, quem eu sou? São Pedro prontamente respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: bendito, ou melhor, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que lhe revelaram isso, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. Assim foi que Jesus, constatando a fé inabalável no coração do amado apóstolo São Pedro, lhe garantiu sobre esta rocha de fé inabalável que nasceria a Igreja do Senhor, a Igreja Apostólica Primitiva. Junto com seu irmão André e os outros irmãos Tiago e João Evangelista, São Pedro fez parte dos 12 apóstolos de Jesus. Foi o primeiro apóstolo a ver Cristo após sua ascensão. Logo após a subida de Jesus em ascensão aos céus, o apóstolo São Pedro realizou um grande milagre na porta do templo, em Jerusalém, quando um coxo de nascença, isto é, um paralítico que esmolava na porta do templo, chamada Formosa, ao ver o apóstolo entrar, o chamou pedindo-lhe uma esmola. Entretanto, São Pedro lhe disse com fé e autoridade: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho isto te dou. Levanta-te e anda. E no mesmo instante, aquele homem foi restaurado na saúde, pôs-se em pé
e entrou no templo, andando e saltando, completamente curado, louvando a Deus pelo milagre. No dia 29 de junho, segundo a história, foi o dia em que São Pedro foi levado aos céus, vitorioso por ter cumprido sua nobre missão de apóstolo de Jesus Cristo, e recebeu o seu galardão. Nosso irmão Aldo sempre nos ensinou a amarmos e venerarmos este apóstolo de Jesus. Em certa ocasião, revelou à direção da igreja que São Pedro e Maria Santíssima já consideravam a Santa Vó Rosa como rainha dos céus, mesmo antes de ser coroada como Espírito Consolador. São Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, um dos maiores propagadores do Evangelho de Jesus, autor de 13 cartas do Novo Testamento, conhecidas como epístolas, antes de se converter ao cristianismo, era conhecido como Saulo de Tarso, na sua cidade de origem, e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém, conforme está registrado na doutrina, que o jovem Saulo foi convertido no deserto a caminho de Damasco, quando subitamente veio uma luz dos céus e ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então diz: quem é, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, quem tu persegues? Trêmulo e atônito, disse Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e aí será dito o que fazer. Amando de Jesus, o discípulo Ananias foi ao encontro de Saulo e pôs a mão em sua cabeça, e no mesmo instante ele recobrou a visão. E a sua conversão ao cristianismo foi instantânea. A missão do apóstolo São Paulo foi de grande valor para a igreja primitiva, pois possibilitou Jesus salvar muitas almas para o reino dos céus. O que caracteriza a obra desse santo de Deus é a mobilidade, pois ele sempre foi ativo no pregar, nunca se contentava em ficar muito tempo num único lugar, cumprindo as ordens do Senhor que disse: vá, e para longe, é para os pagãos que vou te enviar, para ser as minhas testemunhas até os extremos da terra. Em suas viagens missionárias, levando o Evangelho de Jesus, São Paulo, instaurou a igreja apostólica primitiva da Ásia até a Europa, e muitos foram salvos pela sua palavra. São Paulo era um mensageiro corajoso, não se impressionava com as dificuldades, com o perigo, e não havia lugar em que não pregasse o nome de Jesus. São João Evangelista, apóstolo de Jesus Cristo, o mais jovem deles, era pescador também, e consertava redes de pesca, junto com seu irmão São Tiago. Foi convidado a seguir Jesus em suas peregrinações, logo após de Jesus ter chamado São Pedro e Santo André. Pela fé e perseverança, se tornou no discípulo amado de Jesus. Foi o único apóstolo que acompanhou Jesus Cristo até sua morte. O Evangelho de São João menciona aqui também: São João se encontrava ao pé da cruz, ao lado da Virgem Maria Santíssima, quando Jesus disse: Filho, eis aí tua mãe. E olhando para Maria Santíssima, disse: Mãe, eis aí teu filho. São João, São Tiago, São Pedro, Santo André foram os 4 discípulos mais próximos de Jesus. Presenciaram a angústia de Jesus no Monte das Oliveiras. São João e São Tiago foram os apóstolos que receberam de Cristo autorização para sentar, um à sua esquerda e um à sua direita, na Santa Comunhão. As heranças deixadas nos escritos de São João demonstram uma personalidade extraordinária. É notório seu amadurecimento na fé através da sua escrita. Durante o governo de Domiciano, São João Evangelista foi exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, onde então escreveu o livro do Apocalipse, onde narrou suas visões e descreveu os mistérios, predizendo as tribulações da igreja e o seu triunfo contra o mal. Todo o nosso amor, gratidão e louvor aos santos apóstolos pelo ministério importante que realizaram aqui na terra, fazendo chegar até nós a Igreja Apostólica, a história da vida preciosa de Jesus nosso Senhor, o seu nascimento, o seu evangelho, o seu sacrifício e sua gloriosa ressurreição. Irmãos, esta é a mensagem que os hinos de nossa igreja com certeza complementaram e fizeram com que nós hoje pudéssemos prestar
nosso louvor, nossa adoração a estes santos poderosos. Mas, irmãos, especialmente lembrando do nosso santo irmão Aldo. Em poucos segundos gostaria de falar aos irmãos que a semelhança de nosso santo irmão Aldo e a Santa Avó Rosa com Jesus era muito grande, é muito grande. Quantos de nós, a semelhança desses santos apóstolos, fomos chamados para levar esta igreja adiante? Às vezes o irmão Aldo, olhando a uma pessoa, a outra pessoa, ele dizia: você faz isso, ou você faria isso. Às vezes naquele momento a pessoa até se surpreendia, porque não estava fazendo. Mas, irmãos, mais dia, menos dia, chegava a hora daquela pessoa começar a cumprir o seu ministério. Há um pastor de nossa igreja, por exemplo, que ele disse: você ainda vai me ajudar muito. Hoje esse pastor pode cumprir um ministério belíssimo, ajudando a igreja apostólica. A Santa Avó Rosa, irmãos, era também semelhante. Jesus não chamou São Pedro dizendo que ele seria pescador de homens. De profissão era pescador, mas de ministério, pescador também de homens. A Santa Avó Rosa, um dado momento, era um dia chuvoso, e viu que entrou na igreja uma mãe com um filhinho todo molhado, não tinha se preparado para aquilo, para aquele evento. E ela, olhando aquele menininho, aquela sua mãe, ela preparou com algumas diaconisas algumas roupinhas, pedindo para que ele se trocasse o menino, que não ficasse molhado, e no final disse assim: porque ele vai me ajudar muito, ele vai ajudar muito a Jesus. Hoje é um pastor de nossa igreja. Quantos irmãos, nosso querido irmão Aldo dizia: você vai fazer isto. Às vezes a pessoa se surpreendia: mas como? Eu não tenho talvez esta capacidade, mas Deus dá. A Santa Avó Rosa dá, o irmão Aldo dá. Observem, ele precisava de um cidadão romano, Jesus, e ele encontrou em Saulo, transformou em Paulo e virou São Paulo, um apóstolo amado de nosso Senhor Jesus. Quantos hoje entre nós pode ser, irmãos, semelhantemente a um apóstolo, para cumprir um ministério verdadeiro nesta obra apostólica? Creiam assim, irmãos, e estejam preparados para o que for preciso e necessário, para ajudar a Igreja Apostólica na obra de evangelização. Precisará dos primeiros, precisarão dos segundos, precisarão dos terceiros, precisarão de todos, para que essa obra seja cumprida a contento de nosso Deus. Então, cada um, irmãos, nos seus dons, nas suas especialidades, com os seus talentos, com suas virtudes, ajudando a igreja a levar avante a obra que recebeu de Deus, o nosso Pai. Amém. Nós vamos agora encerrar a nossa reunião com uma oração. Desde já agradecendo a todos, convido-os para que fiquem em pé, nós vamos orar. Convido os irmãos a ficarem em sentido de reverência, com bastante silêncio, a fim até mesmo de que nosso querido irmão Aldo possa observar o amor que há em nossos corações. Vamos orar. Ó Santo irmão Aldo, bendito profeta de Deus, o Senhor nos chama a cada dia, e cada um de uma maneira diferente. Irmão Aldo, às vezes o Senhor nos chama com um hino, às vezes o Senhor nos chama com um tropeço da vida, outras vezes o Senhor nos chama, primaz, através de uma outra pessoa. Mas o que o Senhor não deixa de fazer é de nos chamar para seguir este ministério tão nobre que recebemos de Deus, ministério apostólico, cada um com seus objetivos, com os seus ideais, com os seus talentos e dons, mas todos lutando por esta obra. Irmão Aldo, conserve os talentos de nossa igreja, das criancinhas, dos jovens, dos idosos, dos meninos, das meninas, todos, primaz, do mais pequenino até o de maior idade. São os teus filhos, irmão Aldo, são os teus filhinhos. Semelhantemente a São Pedro, que também, num dado momento, Jesus perguntou: e vocês também vão com eles? Seguindo a multidão que da maior parte se dispersava. Ele disse: Senhor, mas se nós formos com eles, nós vamos comer, viver, respirar o quê? Se o Senhor é tudo para nós. Assim, irmão Aldo, dizemos ao Senhor. Irmão Aldo, esteja sempre conosco, nos ajudando, nos dando força, coragem, sabedoria, porque se não for o Senhor, irmão Aldo, que graça tem a vida? Se não for a Senhora, avó, do que faremos da nossa vida na terra?
De uma vez que conhecemos os Senhores, é impossível viver sem. Então nos apoie neste ministério que temos, de levar esta igreja avante até os confins da terra. Em todos os países que quiserem, que aceitarem falar do nome dos Senhores, nós queremos chegar. Prepare nossa alma, irmão Aldo. Dai-nos força, coragem, prepare nosso corpo também, a fim de que tenhamos uma palavra sábia, um espírito vivo, forte, poderoso, para pregar, para falar, para cantar, para dar exemplo a este mundo. Agora, irmão Aldo, eu te peço, olhe por estes nomes escritos em papéis simples, depositados nesta caixa de oração. Conceda a bênção, o milagre, a cura, a virtude especial que o Senhor tem para as necessidades dos seus filhos. Conceda bons estudos, uma boa saúde, um bom relacionamento, seja casais, irmãos, filhos. O Senhor sabe, irmão Aldo, onde precisamos do Senhor. Dai-nos a tua bênção. Querido primaz, agora despeça os teus filhos com a tua bênção, com a tua paz. Conceda um bom regresso até chegar nos seus lares ou no trabalho, onde for um filho seu. Desde que o local onde ele for seja de justiça, esteja com ele, primaz. Conceda uma boa noite de descanso e amanhã uma boa semana, um bom mês para todos os irmãos, a fim de que possamos preparar-nos ainda mais para sermos santos como o Senhor é santo. Amém.